feliz. Sabe aquelas pessoas que têm uma biografia irretocável? Pois bem, hoje eu te convido a conhecer um pouco mais Luiz Gama. Luiz Gama passou toda a sua vida lutando contra a escravidão. Segundo as suas próprias palavras, a escravidão seria uma violência ao direito natural e inalienável de todo ser humano. Ele falava isso com muita propriedade, porque ele foi escravizado pelo seu próprio pai aos 10 anos de idade. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 1830. Ele era filho de Luísa Marim, uma mulher corajosa que lutou na Revolta dos Malês, em 1835, e também na Sabinada, em 1837. Por esse seu perfil, ela acabou sendo perseguida e foi morar no Rio de Janeiro, longe da sua família, do pai do Luiz Gama e do Luiz Gama, do seu filho. E ele fica com seu pai lá na Bahia. O pai se envolve em jogos, ele era viciado, e numa dessas disputas, ele entregou seu filho para pagamento. Luiz Gama, com 10 anos de idade, vem para São Paulo, né, foi vendido, e aqui ele já no sul, né, já no sul do país, ele aprende as profissões o máximo que você possa imaginar. Ele vai ser marceneiro, vai ser carpinteiro, vai ser cozinheiro, vai ser sapateiro, ele vai fazer várias, viver da forma que naquele momento era permitida, né? E aí ele vai dar uma grande virada de chave, vai ser uma trajetória épica. Ele vai ficar 7 anos nesses trabalhos, desenvolvendo esses trabalhos braçais. E um dia ele encontra, né, um hóspede do seu senhor, estima-se que era um hóspede, que vai lhe ensinar o alfabeto. E ele aprende sozinho, de forma autodidata, a ler e a escrever. Quando ele... Aí começa essa virada de chave, ele consegue reunir as provas, né, cabais, né, possíveis, e ele prova na justiça que ele nasceu livre, que a mãe dele foi presa e que ele foi vendido como escravo pelo seu pai. E aí ele consegue a sua liberdade, em definitivo. E aí ele começa a grande saga de defender as pessoas, né, que cruzavam o seu caminho, defendendo contra a escravidão. Mas ele vai conseguindo como? Ele vai tentar, né, ingressar na faculdade de Direito, no Largo de São Francisco. Só que não deixam ele estudar, até os professores, os colegas também, pelo fato dele ser negro. E ele tinha consciência disso. Então ele consegue autorização para frequentar a biblioteca da faculdade. E ele estuda sozinho e ele se transforma num rábula. E ele começa a ver as brechas legais que seriam o grande instrumento para ele conquistar a abolição, né, de alguns escravos, né? Então ele vê a brecha da lei de Feijó, de 7 de abril de 1831, que previa, que proibia, né, a importação de escravos, né, vindo de outro país. Então, quando ele conseguiu perceber isso, e quando ele cruzava alguns escravos, ele conseguia cruzar os documentos dessa documentação, ele conseguia provar na justiça que aquele escravo tinha vindo de forma ilegal. Então, como se ele foi comprado de forma ilegal, então aquela compra não seria justa, então não teria necessidade de ter a escravidão. Ele conseguia provar o defeito desse negócio jurídico. E ele, assim, tudo que a gente usa hoje no processo civil, de suspeição, de legalidade, princípio da legalidade, tudo, ele que desenvolveu. Ele levantava, quando ele bateu de frente com vários juízes, né? E aí, um desses, ele alega que o juiz não estava concedendo aquela abolição porque ele tinha interesse, porque também tinha escravos. A família dele tinha também muitos escravizados. Aí ele conseguiu a troca também do juiz, entende? Ele conseguiu provar, e ele estava assim, interessante que ele denunciava não só nas suas petições, mas também no jornal. Ele foi um homem do seu tempo. Ele dava a notícia e ele também era a notícia. A gente está no século XIX. Você
é conhecido pelo que você publica, pelos seus textos. Então ele vai usar todos os artifícios comuns daquele período. Então ele denunciava os casos no jornal. Ele vai trabalhar em diversos jornais, vai ter alguns jornais que ele vai usar o pseudônimo também, vai ter casos que ele não vai poder aparecer muito, mas assim, com isso ele vai conquistando uma legião de apoiadores. E ele vai ser extremamente respeitado. E ele vai defender também a República. Né? Ele, infelizmente, ele morre em 1882, no seu auge, aos 52 anos de idade, vítima de consequência da diabetes. Mas, assim, o enterro dele vai ser uma comoção, porque todo mundo parou São Paulo, né? Todo mundo queria levar o corpo de Luiz Gama, porque ele ajudava muita gente. Ele advogava sem cobrança de honorários, patrocínio gratuito mesmo, mas para poder acontecer, para promover essa justiça que ele tanto acreditou. Uma excelente biografia, hoje está tendo um filme, né? Foi lançado essa semana, Dr. Gama, vale muito a pena todo mundo assistir, vale a pena as pessoas lerem diversos livros sobre ele, porque realmente é um homem exemplar, de conduta irretocável. Até o próximo.